Você já imaginou ser atacada com água fervente pela própria nora? Perder tudo, ser jogada na rua e então descobrir um segredo enterrado há 40 anos que vale quase 90 milhões de reais? Essa é a história real de Dona Lúcia, uma mulher que foi destruída pela ganância, mas renasceu das cinzas para se tornar a pessoa mais poderosa da história. Fique até o final, porque o que ela fez com a fortuna que encontrou vai te deixar sem palavras. Vamos lá? Era para ser um jantar comum, como tantos outros, na mansão dos Albuquerque, no Parque Taquaral, em Campinas. A mesa estava posta com o mesmo capricho de sempre: taças alinhadas, porcelanas finas, o cheiro do risoto de camarão ainda pairando no ar. Mas naquela noite, algo diferente se misturava ao aroma dos temperos. Uma tensão invisível, grossa, quase palpável. Dona Lúcia, com seus 58 anos e seu vestido azul claro, ajeitava discretamente os talheres, tentando evitar qualquer ruído que irritasse a nora. O cabelo estava preso num coque simples, as mãos ainda firmes apesar da idade, os olhos cansados de tanto fingir que estava tudo bem. Viviane, sentada à cabeceira, batucava impaciente os dedos nas bordas do prato. Ela tinha 34 anos, cabelos lisos e negros, unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho, e aquele ar de superioridade que só quem nunca precisou lutar para sobreviver consegue ter. O filho, Otávio Júnior, estava ao celular, rindo de alguma piada que vinha do viva voz. Ele era a cópia física do pai, mas esvaziado de caráter. Aos 36 anos, tinha herdado a construtora, o sobrenome, a fortuna, mas não tinha herdado a dignidade. Amor, deixa o celular, pediu Viviane num tom doce demais para ser sincero. Sua mãe está nos servindo. Ele olhou de relance, desligou e voltou à postura de homem ocupado. Dona Lúcia serviu um pouco de vinho com aquele cuidado que só ela tinha, mas o silêncio era tão tenso que até o som do líquido no cristal parecia ofensivo. Viviane a observava com o mesmo olhar de quem mede um inimigo. Tinha alguma coisa naquele jeito sereno da sogra que a incomodava profundamente. Talvez o fato de que, mesmo em silêncio, Dona Lúcia inspirava respeito. A senhora podia contratar alguém para fazer isso, disse Viviane forçando um sorriso. Já não tem idade para ficar servindo, né? Dona Lúcia sorriu sem levantar os olhos. Servir nunca foi humilhação, minha filha. Só é quando o coração está vazio. O filho engasgou, fingindo tossir, tentando disfarçar a tensão. Viviane mordeu os lábios, segurando o ódio com classe. Aquela frase tinha doído mais do que qualquer grito. Minutos depois, ela se levantou da mesa e foi até a cozinha sem dizer nada. A empregada, constrangida, fez menção de segui-la, mas Dona Lúcia apenas balançou a cabeça pedindo que ficasse. O som metálico de panelas ecoou lá dentro, seguido por um chiado agudo. Quando Viviane voltou, segurava uma chaleira de água fervendo nas mãos. "A senhora quer tanto servir, não é?" disse ela com um meio sorriso, os olhos faiscando. "Então sirva isso aqui." Dona Lúcia ficou imóvel. O vapor subia como um aviso. O filho se levantou confuso, mas antes que pudesse reagir, Viviane virou a chaleira. O grito rasgou o ar. O vinho caiu da taça. O prato espatifou-se no chão. O rosto de Dona Lúcia desapareceu atrás do vapor branco e do som da água atingindo sua pele. Otávio congelou. Não se moveu. O medo de estragar a própria imagem foi maior que o instinto de proteger a mãe. Viviane, ofegante, soltou a chaleira na pia. O silêncio que se seguiu foi o mais cruel de todos. Naquela noite, o fogo não queimou só a pele de Dona Lúcia. Queimou o que restava de amor dentro daquela casa. E foi assim que tudo começou. O fim de uma mulher boa demais e o nascimento de algo que ninguém imaginava. Os dias seguintes foram um borrão. O rosto de Dona Lúcia ficou coberto por curativos e o cheiro de pomada tomava o quarto pequeno do hospital. Ela ouvia o bip dos monitores,
as conversas abafadas dos enfermeiros e o som dos passos firmes que iam e vinham pelo corredor. O tempo parecia andar devagar demais, como se o mundo inteiro tivesse decidido puni-la por existir. Na televisão do quarto, as notícias falavam da construtora do filho, dos novos contratos milionários, das aparições públicas da nora. Nada sobre o que havia acontecido, nenhuma palavra, nenhum pedido de desculpas. A dor maior não era a queimadura, era o silêncio. Um silêncio espesso, incômodo, que doía mais do que a pele e parecia gritar toda vez que ela fechava os olhos. O médico dizia que ela teve sorte, mas sorte para Lúcia era uma palavra vazia. Ela pensava em como o fogo queimou não só o rosto, mas tudo o que acreditava ser amor. Mesmo assim, algo dentro dela não cedia. Havia uma chama pequena, quase invisível, que continuava acesa, e era essa chama que a mantinha viva. Certa manhã, a enfermeira entrou com um buquê de flores brancas. "Ah, são lindas", disse Lúcia com um sorriso tímido. "Quem mandou?" A moça deu de ombros. "Veio sem cartão." Lúcia soube na hora. Não foi o filho. Ele ainda não aparecera. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nada. Aquela ausência pesava como pedra no peito. Cada dia que passava, ela entendia que o amor do filho agora tinha endereço, e não era o dela. Nos momentos de dor, lembrava-se da antiga casa no interior, quando Otávio era pequeno e corria pelo quintal com o uniforme da escola. Lembrava do marido que partira cedo demais, das noites em que costurava até tarde para pagar a mensalidade do colégio. Tantas lembranças boas. E agora tudo parecia distante, quase como se tivesse acontecido com outra pessoa. Enquanto isso, Viviane aparecia nas colunas sociais, sorridente, sempre impecável. Discursava em eventos beneficentes e posava ao lado de políticos e empresários. O país via uma mulher elegante e generosa, mas por trás das câmeras havia outra pessoa, fria, calculista, movida pela inveja. A mesma inveja que a fazia dormir tranquila enquanto a sogra lutava para se reerguer. Na ausência da sogra, Viviane se tornara o centro da casa. Reformou tudo, trocou as cortinas, o mobiliário, até o perfume do ambiente. Queria apagar qualquer vestígio de Dona Lúcia, mas há cheiros, vozes e memórias que nem o tempo apaga. A casa ainda guardava o rastro da bondade dela, mesmo que Viviane fingisse não perceber. Os funcionários sentiam falta. A cozinheira, que trabalhava ali havia 20 anos, dizia baixinho: "Quando Dona Lúcia estava, a casa era viva. Agora parece um túmulo bonito." E era isso mesmo. A mansão dos Albuquerque, antes cheia de risadas e música, agora ecoava um silêncio frio, quase ensaiado. Viviane tentava manter a aparência de perfeição, mas cada canto daquela casa parecia acusá-la. Era como se as paredes ainda guardassem o som do grito que ela tentou esconder. Numa tarde chuvosa, enquanto Lúcia olhava pela janela do hospital, o reflexo da água escorrendo no vidro lembrava o vapor daquela noite. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o ar frio bater nas feridas quase cicatrizadas. E pela primeira vez pensou: se o fogo não me matou, é porque ainda há algo que eu preciso fazer. A enfermeira entrou e perguntou se estava tudo bem. Lúcia sorriu com serenidade. Agora está. Quando Lúcia recebeu alta, o médico recomendou repouso absoluto, mas repousar era o que ela menos conseguia. O corpo ainda doía, a pele estava sensível e o rosto, mesmo após as cirurgias, trazia marcas que não podiam ser escondidas. Marcas que contavam uma história que ninguém queria ouvir. Ela voltou para a mansão porque não tinha para onde ir, mas quando chegou, encontrou as portas trancadas. Tocou a campainha 3 vezes. Ninguém atendeu. Ligou para o celular do filho. Caixa postal. Tentou novamente. Desligado. Foi a empregada quem finalmente abriu o portão, os olhos vermelhos de tanto chorar. Dona Lúcia, me perdoe. A senhora Viviane mandou eu não abrir. Ela disse que a senhora não mora mais aqui. Lúcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim não moro mais aqui?
Essa casa foi do meu marido. A empregada baixou a cabeça. Ela disse que está tudo no nome do Dr. Otávio agora e que mulheres velhas e desfiguradas trazem má imagem para a empresa. As palavras entraram como facas. Lúcia olhou para a casa onde tinha vivido por 30 anos, onde criou o filho, onde enterrou o marido em memória, e agora estava sendo expulsa como se fosse lixo. A senhora tem algum lugar para ir? Perguntou a empregada com pena. Lúcia respirou fundo. Vou dar um jeito. Pegou uma mala pequena com roupas que a empregada trouxe escondido e saiu andando pela rua. Sem dinheiro, sem casa, sem dignidade. A chuva começou a cair e ela nem se importou. Cada gota parecia lavar um pedaço da ilusão que tinha sobre a família. Passou a noite num albergue da Caritas, dividindo quarto com outras 8 mulheres. Algumas choravam, outras roncavam, outras apenas olhavam para o teto com aquele olhar vazio de quem perdeu tudo. Lúcia se viu naquele espelho e pela primeira vez em semanas chorou. Mas não era choro de fraqueza, era choro de raiva, de indignação, de despertar. Na manhã seguinte, foi até a Defensoria Pública tentar entender seus direitos. A advogada, uma moça jovem de olhos cansados, explicou que tecnicamente a casa estava mesmo no nome do filho e que processar a própria família por expulsão ia demorar anos. A senhora tem algum bem, alguma propriedade? Alguma coisa no nome da senhora? Lúcia balançou a cabeça. Nada. Eu nunca tive nada meu. A advogada suspirou. Então vai ser difícil. Lúcia saiu dali com um nó na garganta. Sentou num banco da praça e ficou olhando as pessoas passarem. Executivos apressados, mães com carrinhos de bebê, vendedores ambulantes. Todo mundo tinha um lugar para ir, menos ela. Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Lúcia Albuquerque? Sim, sou eu. Aqui é do escritório Mendes em Associados. A senhora poderia comparecer ao nosso endereço hoje à tarde? Temos uma questão legal urgente envolvendo herança. Lúcia franziu a testa. Herança? Deve ser engano. Não tenho ninguém que... Não é engano, senhora. É sobre o espólio do senhor Sebastião Albuquerque. A senhora foi localizada como única herdeira viva. O coração dela acelerou. Sebastião, o irmão do falecido marido. Ela nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Sabia que existia, que morava isolado no interior, que tinha morrido nos anos 80, mas nunca imaginou que seria herdeira de algo. Qual o endereço? O escritório ficava no centro de Campinas, num prédio antigo, mas bem conservado. A recepcionista a conduziu até uma sala onde um advogado idoso, de óculos redondos e terno marrom, esperava com uma pasta de documentos. Dona Lúcia, prazer. Sou o Dr. Mendes. Sente-se, por favor. Ela sentou nervosa. O advogado abriu a pasta e tirou um papel amarelado. A senhora sabia que seu falecido marido tinha um irmão chamado Sebastião? Sabia, mas nunca conheci. Ele era recluso, não é? Exatamente. Sebastião Albuquerque faleceu em 1982, sem filhos, sem esposa. O testamento dele, registrado em cartório, deixa claro que na ausência de descendentes diretos, a herança passa para o irmão. Como seu marido também já faleceu, a senhora, como viúva, é a herdeira legal. Lúcia estava confusa. Mas o que ele deixou? Dr. Mendes puxou outro documento. Uma propriedade rural. A Fazenda Santa Helena, localizada na zona rural de Itu, são 48 hectares de terra. Os olhos de Lúcia se arregalaram. 48 hectares? Sim. Mas preciso ser honesto, dona Lúcia. A propriedade está abandonada há mais de 40 anos. Ninguém mora lá. A casa está em ruínas, não tem energia elétrica regular, a água é de poço. O lugar é praticamente inabitável. E por que ninguém cuidou disso antes? Porque ninguém sabia que a senhora existia. Sebastião não deixou contatos de família. O processo de localização de herdeiros levou décadas. Só agora conseguimos rastrear a senhora através de registros da Receita Federal. Lúcia ficou em silêncio, processando. Uma fazenda.
abandonada, no meio do nada, mas era dela. A senhora quer aceitar a herança, porque se não quiser o Estado vai tomar posse. Lúcia olhou pela janela. Lá fora, a chuva continuava caindo. Ela pensou no albergue, na rua, na porta trancada da mansão. Eu aceito. Dr. Mendes sorriu. Ótimo, vou preparar os documentos. A senhora pode tomar posse imediata. Aqui estão as chaves e o endereço. Ele entregou um molho de chaves enferrujadas e um papel com coordenadas escritas à mão. A estrada é de terra, a casa fica uns 5 quilômetros depois do último povoado. A senhora tem como chegar lá? Vou dar um jeito. Lúcia saiu do escritório com as chaves na mão e uma sensação estranha no peito. Não era esperança. Ainda não. Era curiosidade. O que diabos Sebastião tinha deixado para trás? E por que ninguém nunca tinha ido buscar? Pegou um ônibus intermunicipal até Itu. A viagem durou 2 horas. Quando desceu na rodoviária, perguntou a um taxista se conhecia a Fazenda Santa Helena. O homem fez uma cara estranha. Conheço, mas ninguém vai lá, moça. Por quê? Dizem que o lugar é mal assombrado. O dono morreu sozinho lá dentro. Dizem que ele escondia coisas, que era louco, que falava sozinho. Lúcia não acreditava em assombração, mas acreditava em solidão. Pode me levar até lá? O taxista hesitou. Só até a entrada. Não entro na propriedade. Tudo bem. A estrada de terra era cheia de buracos. A cada curva, a vegetação ficava mais fechada. Depois de 20 minutos, o taxista parou. É aqui, aquele portão lá. Lúcia pagou a corrida, pegou a mala e desceu. O portão de ferro estava torto, coberto de ferrugem e cipó. Além dele, uma estrada de pedras levava até uma construção que mal se via entre as árvores. O taxista foi embora rapidamente, levantando poeira. Lúcia ficou sozinha. O silêncio era absoluto. Nem passarinho, nem vento. Só o som da própria respiração. Ela empurrou o portão. Ele gemeu, mas abriu. Começou a caminhar pela estrada. As pedras estavam soltas. O mato tomava conta de tudo. Depois de 10 minutos, a casa apareceu. Era uma construção colonial de 2 andares, com varandas largas e janelas altas. Mas o tempo tinha sido cruel. As paredes estavam descascadas, o telhado tinha buracos, as janelas estavam quebradas. A porta da frente estava entreaberta, balançando com o vento que começou a soprar. Lúcia subiu os degraus da varanda. A madeira rangeu debaixo dos pés. Empurrou a porta e entrou. O cheiro de mofo era sufocante. Móveis cobertos por lençóis brancos, teias de aranha em cada canto, o chão de tábuas apodrecidas. Havia uma escada no centro da sala que levava ao 2º andar, mas parecia perigosa demais para subir. Ela caminhou pela sala, observando cada detalhe. Havia uma lareira enorme, com cinzas ainda lá dentro. Uma estante com livros mofados. Uma mesa de jantar com 6 cadeiras, como se o dono esperasse visitas que nunca chegaram. Foi até a cozinha. A pia estava cheia de folhas secas, os armários vazios. Uma janela quebrada deixava a chuva entrar. Lúcia suspirou. O que eu vim fazer aqui? Mas não tinha escolha. Aquilo era tudo o que tinha agora. Voltou para a sala e começou a tirar os lençóis dos móveis. Debaixo deles, um sofá velho, uma cadeira de balanço, uma cômoda com gavetas emperradas. Abriu uma das gavetas. Dentro, papéis amarelados, contas antigas, cartas nunca enviadas. Pegou uma das cartas e leu. Querida Maria, sei que nunca vou ter coragem de te entregar isto, mas preciso escrever. Preciso dizer que o que fiz, fiz pela família. Um dia, alguém vai entender. Um dia, alguém vai encontrar o que escondi e vai saber que não fui louco. Fui apenas cuidadoso. Sebastião. Lúcia franziu a testa. O que ele escondeu? A noite estava caindo. Ela precisava encontrar um lugar para dormir. Subiu a escada com cuidado, testando cada degrau antes de colocar o peso. O 2º andar tinha 4 quartos. 3 estavam completamente destruídos. O quarto no final do corredor, porém, parecia menos pior. Havia uma cama de ferro com colchão velho, uma janela com vista para o campo e uma cômoda de madeira.
Lúcia limpou o colchão o melhor que pôde, estendeu um lençol que trouxe na mala e deitou. A chuva começou a cair forte, batendo no telhado furado. Pingos caíam em vários pontos do quarto. Lúcia colocou baldes que encontrou na cozinha embaixo dos pingos. O som da água caindo no metal ecoava pela casa vazia. Ela fechou os olhos, exausta, mas o sono não vinha. A cada barulho, ela se sobressaltava. Vento batendo nas janelas quebradas, galhos raspando nas paredes, algo se movendo no andar de baixo. Lúcia sentou na cama, o coração acelerado. Tem alguém aqui. Desceu a escada devagar, segurando uma lanterna velha que achou na cozinha. A luz fraca iluminava os cantos da sala. Nada. Ela foi até a porta da frente. Estava fechada. Checou as janelas. Todas trancadas, exceto a da cozinha. Foi até lá. A janela estava escancarada, batendo no vento, mas ela tinha certeza que tinha fechado antes de subir. Alguém tinha aberto de novo, ou ela estava ficando louca, ou tinha alguém vigiando aquela casa. Os primeiros dias na fazenda Santa Helena foram de pura sobrevivência. Lúcia acordava com o sol entrando pelas frestas das janelas quebradas, o corpo dolorido da cama dura, a mente ainda processando o pesadelo que sua vida tinha se tornado. Mas ao invés de se entregar ao desespero, ela decidiu fazer o que sempre fez: trabalhar. Começou limpando a casa, varreu o chão, tirou as teias de aranha, abriu todas as janelas para deixar o ar circular. Descobriu que havia um poço nos fundos, e a água, apesar de antiga, era limpa. Improvisou um fogão a lenha na cozinha usando tijolos velhos que achou no quintal. Comprou o mínimo de mantimentos no povoado mais próximo com os últimos reais que tinha. Os moradores locais olhavam para ela com uma mistura de pena e curiosidade. Uma mulher idosa, com o rosto marcado por queimaduras, morando sozinha numa fazenda abandonada. "A senhora sabe que aquele lugar é amaldiçoado, né?" disse o dono do mercadinho. "Dizem que o velho Sebastião morreu lá dentro e nunca encontraram o corpo direito. Dizem que ele tinha ouro escondido, mas ninguém nunca achou nada." Lúcia fingiu não dar importância, mas a palavra ouro ficou ecoando na cabeça dela. À noite, os sons da casa ficavam mais intensos. Passos no andar de baixo, portas batendo sozinhas. Lúcia tentava se convencer de que era o vento, mas no fundo sabia que não era. Alguém conhecia aquela propriedade. Alguém entrava e saía quando queria. Uma semana depois de sua chegada, Lúcia estava limpando o porão. Era um lugar úmido, escuro, cheio de entulho, caixas de madeira empilhadas, ferramentas enferrujadas, sacos de terra. Ela mexia em tudo com cuidado, tentando encontrar algo útil. Foi quando viu o baú. Estava escondido debaixo de uma lona velha, no canto mais escuro do porão. Era um baú de madeira maciça, com fechaduras de ferro e dobradiças antigas. Pesado, muito pesado. Lúcia puxou com força, até conseguir arrastar para debaixo da luz que entrava pela janelinha. As fechaduras estavam trancadas. Ela procurou por chaves, mas não achou nada. Tentou forçar com uma ferramenta, mas o metal era sólido demais. Estava prestes a desistir quando notou algo gravado na tampa do baú. Eram letras quase apagadas pelo tempo. S.A. 1948. O segredo está em Deus. Sebastião Albuquerque, 1948. 70 e tantos anos atrás. O segredo está em Deus. Que diabos isso significava? Lúcia passou o resto da tarde tentando abrir o baú. Nada funcionava. Frustrada, subiu para o quarto e deitou, pensando. O segredo está em Deus. Igreja? Capela? Tinha uma construção em ruínas nos fundos da propriedade que parecia ter sido uma capela antiga. Ela nunca tinha entrado lá. No dia seguinte, pela manhã, Lúcia caminhou até a capela. Era uma construção pequena, de pedra, coberta de musgo. A porta de madeira estava caída no chão, apodrecida. O interior era sombrio, úmido, com um altar de pedra no fundo. Havia uma cruz de ferro pendurada na parede, torta, enferrujada. Lúcia se aproximou do altar. Passou a mão pela pedra fria.
Havia algo escrito ali também, letras entalhadas à mão. Quem busca encontrará, quem persevera receberá. Ela examinou o altar mais de perto. Havia uma fresta entre a pedra e a parede. Colocou os dedos ali e puxou. A pedra se moveu. Com esforço, conseguiu empurrá-la para o lado. Atrás dela, um nicho escondido. E dentro do nicho, um envelope de couro velho. Lúcia pegou o envelope com as mãos trêmulas. Abriu devagar. Dentro, uma chave de bronze, pesada, com detalhes trabalhados à mão. E um pedaço de papel com uma única frase escrita à tinta desbotada. Para abrir o que guarda o passado, vá onde o sol nasce na casa. O coração de Lúcia acelerou. Onde o sol nasce na casa. Leste. O lado leste da casa. O quarto que ela estava usando ficava do lado leste. Voltou correndo para casa, subiu as escadas, entrou no quarto. Olhou ao redor. Onde? A cômoda. A cama. A parede. Foi até a parede onde ficava a janela. O sol entrava por ali todas as manhãs. Passou a mão pelas tábuas velhas. Algumas estavam soltas. Puxou uma delas. A madeira cedeu fácil. Atrás uma cavidade no reboco. E dentro da cavidade outra chave. Menor, de ferro. 2 chaves. O baú no porão tem 2 fechaduras. Desceu correndo. Pegou as 2 chaves. Voltou ao porão. Colocou a chave de bronze na primeira fechadura. Girou. Clique. Colocou a chave de ferro na segunda. Girou. Clique. O baú se abriu. Dentro não havia ouro, não havia dinheiro, havia papéis, muitos papéis. Documentos antigos, mapas desenhados à mão, cartas amareladas, fotos em preto e branco. E no fundo, envolto num pano de veludo vermelho, um diário de couro com páginas manchadas. Lúcia pegou o diário e abriu na primeira página. A caligrafia era firme, elegante. Meu nome é Sebastião Albuquerque. Escrevo isto em 1982, aos 68 anos de idade, sabendo que meus dias estão contados. Se alguém está lendo isto, é porque Deus quis que encontrassem, é porque chegou a hora da verdade. Lúcia virou a página. O diário continuava. Nasci em 1914, filho de Barão do Café. Minha família possuía 8 fazendas entre São Paulo e Minas Gerais. Éramos ricos, poderosos, respeitados. Mas em 1930, com a Revolução, tudo mudou. O governo novo confiscava terras, prendia aristocratas, queimava documentos. Meu pai entrou em pânico. Ele me chamou numa noite de outubro e disse: Sebastião, pegue o ouro, pegue as escrituras, esconda tudo onde ninguém possa achar. Se a família cair, que pelo menos algo sobreviva. Eu tinha 16 anos. Obedeci. Passei meses escondendo a fortuna. Converti tudo em barras de ouro. Enterrei escrituras, guardei títulos. Ninguém sabia. Nem minha mãe, nem meus irmãos. Só eu e meu pai. E então ele morreu. Enfarte. Levou o segredo para o túmulo. Fiquei sozinho. Com o peso de uma fortuna que não podia usar, porque se usasse, o governo descobriria. Passei 50 anos protegendo isso, morando isolado, vivendo como pobre, mas guardando milhões. Lúcia sentia o coração martelando no peito. Continuou lendo. Escondi tudo na fazenda Santa Helena. Nesta casa, nas paredes, no chão, em lugares que só eu sei. São 280 barras de ouro, cada uma com 1 quilo. São escrituras de 4 fazendas inteiras, registradas, válidas até hoje. São títulos de propriedade de terrenos urbanos, onde hoje passam rodovias, tudo registrado em cartório nos anos 1920, tudo legítimo. Se você encontrou este diário, é porque é parte da família e merece saber, mas só quem for digno vai conseguir encontrar o verdadeiro tesouro. Porque eu deixei pistas, testes, provas de que você é forte o suficiente para carregar o que eu protegi a vida inteira. A primeira pista está na capela, a segunda está no quarto leste, a terceira está onde a água encontra a terra, e a quarta está onde o fogo nunca chega. Lá você encontrará o cofre, e dentro dele a fortuna que salvei da destruição. Que Deus abençoe quem encontrar isto, e que use com sabedoria. Sebastião Albuquerque.
Lúcia fechou o diário devagar. As mãos tremiam. Ela leu de novo, certificando-se de que não estava sonhando. 280 barras de ouro. Escrituras de fazendas. Títulos de terrenos. Se tudo isso fosse verdade, ela estava sentada em cima de uma fortuna incalculável. Mas havia um problema. Onde diabos estava o cofre? A água encontra a terra, o poço, a nascente, o rio que passava nos fundos da propriedade, onde o fogo nunca chega. Lugar frio, úmido, subterrâneo. Lúcia passou os próximos dias escavando, investigando, procurando. Cavou ao redor do poço. Nada. Procurou perto do rio. Nada. Mexeu em cada pedra da propriedade. Nada. Foi quando ela começou a perceber que não estava sozinha. À noite, ouvia vozes baixas do lado de fora da casa. Passos na varanda. Sombras se movendo entre as árvores. Alguém estava observando. E não era por acaso. Uma manhã, encontrou marcas de pneus na estrada de terra. Um carro tinha vindo até ali durante a noite. E pior, a porta do porão estava entreaberta. Ela tinha certeza que tinha trancado. Alguém sabia. Alguém sabia que ela estava procurando alguma coisa. E queria chegar primeiro. Foi quando o telefone tocou. Sim, ela tinha conseguido instalar uma linha fixa velha que funcionava aos trancos. Atendeu com o coração disparado. Alô? Silêncio do outro lado. Alô? Repetiu. Uma voz feminina, calma, gélida. Dona Lúcia, que surpresa saber que a senhora está viva e morando numa fazenda tão isolada. Lúcia reconheceu a voz na hora. Viviane. O que você quer? Eu? Nada. Só vim fazer uma proposta. Ouvi dizer que a senhora herdou uma propriedade. Deve ser difícil cuidar de tudo sozinha, na sua idade, com a sua condição. Lúcia apertou o telefone. Se você tem algo a dizer, diga logo. Estou oferecendo 50 mil reais pela fazenda. À vista. A senhora pode aceitar e sair dessa vida miserável. Ou pode ficar teimosa e ver o que acontece com mulheres velhas que moram sozinhas no meio do mato. O sangue de Lúcia gelou. Não era só uma oferta. Era uma ameaça. Eu não vou vender. Viviane riu do outro lado. Porque eu já mandei um avaliador ver a propriedade. E sabe o que ele disse? Que aquele lugar não vale nem 10 mil. Mas eu estou sendo generosa. Pense bem, dona Lúcia. Pense bem. E desligou. Lúcia ficou olhando para o telefone, as mãos tremendo de raiva. Como Viviane sabia da fazenda? Como ela descobriu? A resposta veio no dia seguinte. Um homem de terno apareceu no portão, carregando uma pasta. Dona Lúcia, sou do cartório de Itu. Vim informar que houve uma consulta aos registros da propriedade. A senhora Viviane Albuquerque solicitou cópia de todos os documentos da Fazenda Santa Helena. Ela pode fazer isso? Sim, os registros são públicos. Qualquer pessoa pode consultar. E bem, ela mencionou que está interessada em adquirir a propriedade, caso a senhora mude de ideia. Lúcia dispensou o homem e fechou o portão. Agora ela entendia. Viviane sabia. Não sabia do tesouro especificamente, mas sabia que aquela fazenda tinha algo de valor. Talvez tivesse ouvido os mesmos rumores que os moradores locais contavam. Talvez tivesse pesquisado sobre Sebastião. Talvez tivesse descoberto que a família Albuquerque tinha escondido fortuna na Revolução de 30. E agora queria roubar. De novo, Lúcia trancou a casa e voltou ao diário. Leu cada página de novo, procurando pistas que tinha perdido. Onde a água encontra a terra, pensou alto. Água e terra. Água que vira terra. Barro, lama. Foi até o porão de novo. Havia um canto onde o chão era de terra batida, não de cimento. Sempre que chovia, aquele canto ficava encharcado. A água escorria por uma rachadura na parede e formava uma poça ali. Água encontra terra. Lúcia pegou uma pá velha e começou a cavar. A terra estava molhada, pesada, cavou fundo, 10 centímetros, 20, 30, 40. Quando chegou a meio metro de profundidade, a pá bateu em algo sólido, metal. Lúcia limpou a terra com as mãos.
Era uma tampa de ferro, redonda, parafusada no chão. Ela tentou girar, mas estava emperrada. Usou uma chave inglesa que achou num canto, forçou os parafusos. Depois de meia hora de luta, a tampa cedeu. Embaixo, uma escada de ferro que descia para a escuridão. Lúcia pegou a lanterna, acendeu e começou a descer. A escada tinha pelo menos 3 metros de profundidade. No fundo, um túnel estreito cavado na terra, sustentado por vigas de madeira velha. Ela caminhou pelo túnel, o coração disparado. O chão era de pedra irregular, o teto tão baixo que ela precisava andar curvada. O ar era abafado, úmido, cheirava a mofo e terra. Depois de uns 20 metros, o túnel terminava numa porta de madeira maciça. Havia uma fechadura antiga, do tipo que usa chave grande. Lúcia tentou a chave de bronze que tinha achado na capela. Não serviu. Tentou a chave de ferro. Não serviu. Onde está a terceira chave? Onde o fogo nunca chega? Voltou para a casa pensando. Fogo? Cozinha? Não. Lareira? Onde o fogo nunca chega. Lugar frio. Sempre frio. Mesmo no verão. O poço. A água do poço era gelada, sempre gelada. Fogo nunca chegaria lá embaixo. Lúcia foi até o poço nos fundos. Olhou para dentro. Escuro, profundo, perigoso. Mas havia algo brilhando lá embaixo, preso numa pedra na parede do poço. Algo metálico. Ela amarrou uma corda na beirada, testou a resistência e começou a descer, devagar, apoiando os pés nas pedras salientes. O poço tinha uns 5 metros de profundidade. Quando chegou perto da água, viu o objeto. Era uma chave de latão, presa dentro de um tubo de vidro lacrado. Pegou o tubo, subiu a corda com dificuldade e voltou para dentro de casa. Quebrou o vidro com cuidado. A chave caiu na palma da mão dela. Estava perfeita, conservada, como se tivesse sido colocada ali no dia anterior. Voltou ao porão, desceu a escada de ferro, caminhou pelo túnel. Chegou na porta. Colocou a chave de latão na fechadura. Girou. A porta se abriu com um rangido agudo. Do outro lado, uma sala subterrânea. Pequena, construída em tijolos, com paredes reforçadas. No centro, um cofre de ferro enorme, do tipo antigo, com rodas de combinação. Lúcia se aproximou do cofre, o coração batendo tão forte que doía. Havia uma placa de metal pregada na porta. Se chegou até aqui é porque merece. A combinação está no nome da mulher que eu amei. Maria Teresa Santos. Data de nascimento, 15/08/1920. Lúcia girou os números. 15/08/1920. O cofre abriu. E o que ela viu dentro tirou o ar dos pulmões. Barras de ouro, empilhadas, dezenas delas, centenas delas, brilhando sob a luz fraca da lanterna, cada uma com o selo, Casa da Moeda, 1 quilo, 1928. E ao lado das barras, uma caixa de madeira. Dentro, papéis, escrituras de fazendas, títulos de propriedade, tudo registrado, carimbado, assinado, documentos legítimos de terras que hoje valiam milhões. Lúcia caiu de joelhos. Não conseguia acreditar. Estava segurando uma fortuna nas mãos. A fortuna que Sebastião protegeu a vida inteira. A fortuna que Viviane queria roubar. Mas antes que ela pudesse comemorar, ouviu um barulho lá em cima. Passos pesados. Vozes. Mais de uma pessoa. Alguém tinha invadido a casa. E não estava sozinho. Lúcia subiu a escada de ferro o mais rápido que conseguiu, a lanterna balançando na mão, o coração martelando no peito. Quando chegou ao porão, ouviu vozes claras vindo da sala. Eram 3 homens. Vozes graves, rudes, o tipo de gente que você não quer encontrar sozinha no meio do nada. Tem que estar aqui. A mulher não sai de casa faz dias, disse um deles. Olha esse lugar. É uma pocilga. Como alguém mora aqui? Respondeu o outro. Não importa. A patroa mandou a gente revirar tudo. Ela disse que tem ouro escondido nessa fazenda. E se tem, a gente acha. Lúcia prendeu a respiração. Viviane tinha mandado capangas. 3 homens armados, provavelmente, para vasculhar a propriedade. Ela precisava pensar rápido.
Desceu de novo para o túnel, pegou o celular que tinha deixado no bolso, mas não tinha sinal. Estava a metros debaixo da terra. Pensou em sair correndo, mas para onde? A casa estava cercada. Se tentasse fugir, eles veriam. Se ficasse escondida, eles acabariam encontrando a passagem. Só havia uma opção: proteger as provas. Voltou ao cofre, pegou o celular da sala. Tinha trazido um velho para usar na fazenda. Ligou a câmera e começou a fotografar tudo. Cada barra de ouro, cada escritura, cada título de propriedade, cada página do diário de Sebastião. Fotografou o cofre aberto, a sala subterrânea, o túnel, tudo. Depois, pegou 2 barras de ouro, as menores que achou, enrolou num pano e colocou dentro da mochila velha que tinha trazido. Pegou também as escrituras mais importantes e o diário. Fechou o cofre novamente, trancou a porta do túnel, subiu, fechou a tampa de ferro no chão do porão e cobriu com terra de novo. Trabalhou rápido, suando frio, ouvindo os passos dos homens andando pelo andar de cima. Quando terminou, saiu do porão por uma janelinha lateral que dava para os fundos da casa. Correu agachada até a mata fechada, escondeu-se atrás de uma árvore grossa e ficou observando. Os 3 homens reviraram a casa inteira. Quebraram móveis, arrancaram tábuas, vasculharam armários. Um deles desceu ao porão com uma lanterna potente. Lúcia segurou a respiração. Ele olhou ao redor, chutou algumas caixas, mas não viu a tampa de ferro coberta de terra no canto. "Aqui embaixo não tem nada, só entulho", gritou para os outros. "Então vamos embora. Esse lugar é uma droga. Se tem ouro aqui, está enterrado em algum lugar que só Deus sabe." Os 3 saíram, entraram numa caminhonete preta e foram embora levantando poeira. Lúcia esperou mais 20 minutos antes de sair do esconderijo. Quando teve certeza de que estavam longe, voltou para dentro da casa. O estrago era enorme. Móveis quebrados, gavetas no chão, lençóis rasgados, mas o importante estava intacto. O cofre continuava escondido, lacrado, protegido. Lúcia sentou na cadeira de balanço quebrada e pensou. Não podia ficar ali para sempre. Viviane ia mandar gente de novo, e da próxima vez talvez trouxesse alguém com equipamento de verdade, radar de solo, explosivos. Ela precisava de ajuda, precisava de proteção legal. No dia seguinte, foi até a cidade de Itu e procurou um advogado. Não o mesmo que tinha entregado a herança, um novo, alguém que Viviane não conhecesse. Encontrou o Dr. Raul Machado, um advogado aposentado de 70 anos que ainda atendia casos específicos. Ele tinha fama de ser incorruptível, sério, discreto. "Dona Lúcia, sente-se. O que posso fazer pela senhora?" Ela contou tudo. A herança, o diário, o cofre, o ouro, as escrituras, a invasão, Viviane, tudo. Dr. Raul ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo minuto. Então disse: "A senhora tem provas do que está dizendo?" Lúcia tirou o celular da bolsa e mostrou as fotos. Dr. Raul passou o dedo pela tela, olhando cada imagem com atenção crescente. Quando chegou nas fotos das barras de ouro, ele soltou um assobio baixo. "Meu Deus do céu, isso é real?" "É, está tudo lá, embaixo da casa, num cofre subterrâneo." "A senhora sabe quanto isso vale?" "Não tenho certeza. Mas as escrituras sozinhas devem valer uns 15, 20 milhões. O ouro, não faço ideia. Talvez 60, 70 milhões. Dr. Raul tirou os óculos e esfregou os olhos. "Dona Lúcia, isso é a maior herança que já vi na vida. E também a mais perigosa. Se Viviane souber que a senhora encontrou, ela vai fazer de tudo para roubar, incluindo te matar." Lúcia engoliu seco. "O que eu faço? Primeiro, registra tudo, oficialmente. No cartório, na Receita Federal, essas barras no de Banco ouro Central precisam ser declaradas, autenticadas, legalizadas. As escrituras precisam ser atualizadas, reconhecidas. É um processo longo, mas necessário. Enquanto isso, a senhora não pode ficar naquela fazenda sozinha. É perigoso demais. Não tenho para onde ir." Dr. Raul pensou por um momento. "Tenho uma casa de campo perto daqui.
pequena, mas segura. A senhora pode ficar lá enquanto resolvemos a papelada. Eu cuido de tudo, mas preciso de uma procuração para agir em seu nome. Lúcia concordou. Assinou os documentos necessários. Dr. Raul chamou um oficial de justiça, um avaliador do Banco Central e um tabelião de confiança. Nos dias seguintes, todos foram até a Fazenda Santa Helena com escolta policial a pedido de Dr. Raul. Abriram o cofre, fotografaram, catalogaram, lacraram. As barras de ouro foram levadas para um cofre público no Banco do Brasil de Itu. As escrituras foram autenticadas e registradas. Os títulos de propriedade foram validados. E o resultado final, calculado por peritos, foi divulgado para Lúcia numa tarde de quinta-feira. Patrimônio total: R$ 89.347.000. 89.347.000. Lúcia precisou sentar. Não era real. Não podia ser real. Ela, que tinha dormido num albergue 3 meses atrás, agora era multimilionária. Dr. Raul sorriu. Parabéns, dona Lúcia. A senhora é oficialmente uma das mulheres mais ricas do estado de São Paulo. Mas a felicidade durou pouco. Porque naquela mesma noite, Viviane descobriu. Alguém no cartório, ou no Banco Central, ou na Receita Federal, vazou a informação. E no dia seguinte, a notícia estava em todos os jornais locais. Herdeira esquecida encontra fortuna de 89 milhões de reais em fazenda abandonada. O nome de Lúcia não foi divulgado, mas Viviane sabia. Ela sabia. E 3 dias depois, Lúcia recebeu uma intimação judicial. Viviane estava processando-a. Alegava que a herança de Sebastião deveria ter sido dividida com Otávio Júnior, já que ele era neto do irmão de Sebastião. Alegava que Lúcia tinha escondido a fortuna de propósito. Alegava fraude, manipulação, abuso de poder. Era mentira. Tudo mentira. Mas era uma mentira bem construída, com advogados caros, testemunhas compradas, documentos falsificados. Dr. Raul estudou o processo e balançou a cabeça. Ela está tentando te tirar pelo menos metade da herança. E com os advogados que ela contratou, pode conseguir. Lúcia sentiu a raiva subindo. Não vou deixar. Então vamos lutar. Mas vai ser uma batalha longa. E cara... Eu tenho 89 milhões. Acho que posso pagar. Dr. Raul sorriu. Gostei da senhora. O processo correu por meses. Audiências, perícias, depoimentos. Viviane aparecia sempre impecável, chorando para os juízes, alegando que Lúcia tinha roubado a herança da família. Otávio Júnior foi chamado para depor, e pela primeira vez em meses, Lúcia o viu de perto. Ele estava magro, pálido, os olhos fundos. Não olhou para ela durante a audiência. Respondeu às perguntas do advogado de Viviane como um robô. Sim, ele achava que tinha direito à herança. Sim, ele achava que Lúcia tinha agido de má fé. Sim, ele apoiava a esposa. Quando terminou, saiu rápido, sem olhar para trás. Mas Lúcia viu algo nos olhos dele que não tinha visto antes. Vergonha. Enquanto o processo corria, Dr. Raul fez uma descoberta importante. Investigando Viviane, ele encontrou irregularidades nos documentos da construtora. Contratos superfaturados, notas fiscais frias, movimentações bancárias suspeitas. E mais, descobriu que Viviane tinha criado uma ONG falsa chamada Instituto Aurora, que supostamente ajudava famílias carentes, mas na verdade desviava dinheiro público. Dona Lúcia, isso aqui é ouro, disse Dr. Raul, mostrando os documentos. Literalmente. Se a gente expõe isso, Viviane cai. E cai feio. Como você descobriu? Contratei um investigador particular. Ele fuçou por semanas. E achou. Viviane roubou mais de 12 milhões de reais em 3 anos. Tudo documentado. Tudo rastreável. Lúcia olhou para os papéis. Eram provas incontestáveis. Extratos bancários, contratos falsos, empresas fantasmas. Viviane tinha construído um império de mentiras. O que fazemos com isso? Dr. Raul sorriu. Vamos dar o golpe final. Mas tem que ser no momento certo e no lugar certo. O momento certo chegou 3 meses depois.
A construtora Albuquerque ia realizar o maior evento beneficente do ano. Seria no Hotel Plaza, em Campinas. 300 pessoas, incluindo políticos, empresários, jornalistas. Viviane ia receber o Prêmio Mulher do Ano em Filantropia, pela criação do Instituto Aurora. Era a oportunidade perfeita. Dr. Raul conseguiu um convite para Lúcia através de contatos dele na prefeitura. A senhora vai entrar lá, vai esperar Viviane subir no palco e vai expor tudo, na frente de todo mundo, ao vivo. E se ela me impedir? Ela não vai ter tempo, porque a polícia vai estar lá também. Eu já avisei o Ministério Público. Eles estão esperando apenas o sinal para agir. Lúcia respirou fundo. Então vamos fazer isso. Na noite do evento, ela entrou no salão do hotel, vestindo um conjunto azul marinho discreto, mas elegante. O rosto estava cicatrizado, mas ela não se escondeu. Usava os cabelos presos, a postura firme, os olhos determinados. As pessoas a reconheceram. Alguns murmuraram, outros desviaram o olhar, mas ela continuou andando, cabeça erguida, até sentar numa mesa no fundo do salão. Viviane estava no palco, sorrindo para as câmeras, recebendo cumprimentos. Usava um vestido branco de gala, o cabelo solto em cachos perfeitos, o brinco de diamante brilhando sob os refletores. Parecia uma santa, mas Lúcia sabia a verdade. O mestre de cerimônias subiu ao palco e começou a falar. Estamos aqui hoje para homenagear uma mulher extraordinária, uma mulher que dedicou sua vida a ajudar os outros, uma mulher que, através do Instituto Aurora, transformou a vida de centenas de famílias. Por favor, recebam Viviane Albuquerque. Aplausos, flashes. Viviane subiu ao palco, acenou para a plateia, pegou o microfone. Boa noite a todos. É uma honra imensa estar aqui. Lúcia se levantou. Caminhou até a frente do salão. As pessoas começaram a olhar. Viviane parou de falar, os olhos arregalados. Dona Lúcia, disse ela tentando sorrir. Que surpresa! Lúcia subiu ao palco. Pegou o microfone da mão do mestre de cerimônias. Olhou para a plateia. 300 pessoas em silêncio absoluto. Boa noite! Meu nome é Lúcia Albuquerque. Eu sou a sogra de Viviane e vim aqui hoje para contar a verdade sobre essa mulher. O salão explodiu em murmúrios. Câmeras viraram na direção dela. Viviane tentou pegar o microfone de volta, mas Lúcia recuou. Há 6 meses, essa mulher jogou água fervente no meu rosto, me expulsou de casa, me deixou na rua sem nada, e então tentou roubar uma herança que era minha por direito. Mas isso não é o pior. Ela tirou um envelope da bolsa. Dentro, cópias dos documentos que Dr. Raul tinha encontrado. O Instituto Aurora, que Viviane diz ter criado para ajudar famílias carentes, é uma farsa. Ela desviou mais de 12 milhões de reais de doações. Empresas fantasmas, contas falsas, tudo documentado aqui. Ela jogou os papéis no chão na frente do palco. Jornalistas correram para pegar. Fotógrafos dispararam flashes. Viviane ficou branca. Isso é mentira, mentira! Ela gritou. Mentira são suas campanhas beneficentes. Mentira são suas lágrimas. Mentira é essa máscara que você usa. Mas a verdade sempre aparece. E hoje ela apareceu. Policiais entraram no salão. 2 deles subiram ao palco. Um deles se aproximou de Viviane. Viviane Albuquerque, a senhora está presa por fraude, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública. Viviane tentou correr, mas foi segurada. As algemas clicaram nos pulsos dela. O salão entrou em pânico. Gritos, correria, flashes por todos os lados. Lúcia desceu do palco calmamente. Passou por Otávio Júnior, que estava sentado numa mesa lateral, pálido, tremendo. Ela parou na frente dele. Mãe, eu... Não, agora não. Quando você estiver pronto para pedir perdão de verdade, você sabe onde me encontrar. E saiu andando. Do lado de fora do hotel, Dr. Raul estava esperando com um sorriso largo. A senhora é uma guerreira. Não, doutor. Eu só sou uma mulher que cansou de ser pisoteada. Nos meses seguintes, Viviane foi julgada e condenada a 8 anos de prisão.
parte dos bens da construtora foi bloqueada para pagar as dívidas com o Estado. Otávio Júnior, que tinha assinado documentos sem ler, foi indiciado como cúmplice, mas conseguiu um acordo com a justiça. Devolveria os valores desviados e ficaria em liberdade condicional. Lúcia, enquanto isso, organizou sua fortuna. Comprou uma casa confortável em Campinas, não muito grande, não muito ostensiva, apenas um lar de verdade. Reformou a Fazenda Santa Helena e transformou parte dela num centro de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Usou 10 milhões para construir uma ala de queimados no Hospital Público de Campinas, em homenagem a todas as vítimas de agressão. Criou uma fundação que oferecia apoio jurídico gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade. E investiu em casas populares nos terrenos que tinha herdado, dando moradia digna para famílias que estavam na rua. O dinheiro que Sebastião protegeu a vida inteira finalmente estava sendo usado para o bem, como ele teria querido. 2 anos depois do escândalo, Lúcia estava sentada na varanda da Fazenda Santa Helena, tomando um café e olhando o sol nascer sobre os campos. A propriedade estava irreconhecível. O que antes era ruína agora era um lugar acolhedor, cheio de vida. Crianças brincavam no jardim, filhos das mulheres que moravam no centro de acolhimento. Havia horta comunitária, uma pequena escola e até uma capela reformada onde eram realizadas reuniões e grupos de apoio. Lúcia tinha 60 anos agora. O cabelo estava mais branco, o rosto marcado pelo tempo e pelas cicatrizes. Mas os olhos brilhavam com uma luz que não existia antes. Era a luz de quem finalmente encontrou seu propósito. O celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Alô? Mãe, sou eu. Lúcia reconheceu a voz na hora. Otávio Júnior. Ela não falava com ele desde o julgamento. O que você quer? Eu queria falar com a senhora, pessoalmente. Pode ser? Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Parte dela queria desligar, mas outra parte, a parte que ainda lembrava do menino que ele foi, hesitou. Onde você está? No portão da fazenda. Eu vim até aqui, mas não entrei sem sua permissão. Lúcia levantou, caminhou até o portão. Do outro lado, Otávio estava parado ao lado de um carro velho, as mãos nos bolsos, a postura curvada. Ele estava diferente. Magro demais, cabelos grisalhos, olheiras fundas. Não parecia mais o empresário arrogante de antes. Parecia apenas um homem quebrado. Lúcia abriu o portão. Entre! Eles caminharam em silêncio até a varanda. Lúcia serviu 2 cafés. Sentaram-se frente a frente sem falar. O som dos pássaros e das crianças brincando preenchia o vazio. Finalmente, Otávio quebrou o silêncio. Mãe, eu vim pedir perdão. Lúcia olhou para ele sem expressão. Sei que não tenho direito, sei que fiz coisas imperdoáveis, mas preciso dizer, preciso que a senhora saiba que eu entendi. Entendi tudo. Entendeu o quê? Que eu perdi o que importava. Eu tinha tudo, tinha a senhora, tinha uma família, tinha dignidade, e joguei tudo fora por dinheiro, por status, por uma mulher que só queria me usar. Viviane está presa. Eu sei, e eu estou sozinho. Perdi a empresa, perdi os amigos, perdi a reputação e, mais importante, perdi a senhora. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu vi a senhora sendo atacada e não fiz nada. Eu deixei ela te expulsar de casa. Eu assinei papéis que sabia que estavam errados. Fiz tudo isso porque era covarde, porque tinha medo de perder o que eu tinha. Ele cobriu o rosto com as mãos, e no final perdi tudo mesmo, menos uma coisa, a chance de pedir perdão. Lúcia tomou um gole do café pensando. Parte dela queria mandar ele embora, parte dela queria gritar, chorar, despejar toda a dor que tinha guardado. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido com Sebastião, com o sofrimento, com a própria jornada, sabia que raiva não construía nada. Perdão não se pede, Otávio, se prova. Ele levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Então me deixa provar.
Me deixa tentar ser o filho que a senhora merecia. Lúcia respirou fundo. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. E não há garantia de que eu vou esquecer o que você fez. Eu sei, mas eu quero tentar. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Então, pela primeira vez em anos, estendeu a mão para o filho. Então senta. Recomeços não se fazem de pé. Otávio pegou a mão dela, apertou com força e sentou. Os dois ficaram ali, em silêncio, tomando café, ouvindo os sons da fazenda. Não era perdão, ainda não, mas era o começo de algo. E às vezes, o começo é tudo o que a gente precisa. Nos meses seguintes, Otávio começou a trabalhar na fazenda. Não como dono, não como chefe, mas como voluntário. Ajudava na horta, consertava cercas, organizava doações, trabalhava em silêncio, sem reclamar, sem pedir nada em troca. As mulheres do centro de acolhimento desconfiavam dele no começo, mas com o tempo viram que ele era sincero, que estava tentando mudar. E algumas até começaram a conversar com ele, contar suas histórias, pedir conselhos. Lúcia observava de longe. Não interferia, apenas observava, e aos poucos começou a ver pedaços do menino que ele tinha sido. O menino que ajudava ela a plantar flores no quintal. O menino que corria para abraçá-la quando voltava do trabalho. Talvez, apenas talvez, ele ainda estivesse lá, escondido debaixo de anos de escolhas erradas. Mas, ainda lá. Enquanto isso, a vida de Lúcia seguia. Ela tinha se tornado uma figura respeitada em Campinas, não pela fortuna, mas pelo trabalho. Jornais publicavam matérias sobre o centro de acolhimento. Políticos vinham visitá-la, pedindo conselhos sobre políticas públicas. Universidades a convidavam para palestras. Mas ela continuava simples. Continuava morando na mesma casa modesta. Continuava plantando roseiras no jardim, continuava tomando café na varanda, vendo o sol nascer. Uma tarde, recebeu uma carta. O remetente era o presídio onde Viviane estava presa. Lúcia hesitou antes de abrir. Parte dela não queria saber, mas a curiosidade venceu. A carta era curta. Dona Lúcia, não espero que me perdoe, não espero que me entenda, mas preciso dizer uma coisa. A senhora venceu, não porque é rica, mas porque é forte. Eu passei a vida inteira tentando ser poderosa. E no final, descobri que poder de verdade não vem de dinheiro ou status, vem de dignidade. E isso a senhora sempre teve. Eu nunca tive. Viviane. Lúcia dobrou a carta devagar. Não era um pedido de perdão. Era apenas um reconhecimento. E, de certa forma, isso bastava. Ela guardou a carta numa gaveta e não pensou mais no assunto. Os anos passaram. O centro de acolhimento cresceu. Agora, atendia mais de 100 mulheres por ano. A ala de queimados do hospital salvava vidas todos os dias. As casas populares que Lúcia tinha construído abrigavam famílias inteiras. E a Fazenda Santa Helena se tornou um símbolo de recomeço, de justiça, de que é possível renascer das cinzas. Numa manhã ensolarada, Lúcia estava no jardim, plantando mais roseiras. Otávio estava ao lado dela, cavando os buracos. Eles trabalhavam em silêncio, como sempre. Mãe, ele disse de repente. Sim, obrigado. Lúcia parou, olhou para ele. Por quê? Por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu merecia. Lúcia sorriu. Não disse nada. Apenas voltou a plantar. Porque algumas coisas não precisam de palavras. Algumas coisas só precisam de tempo e de terra fértil para crescer. Naquela noite, Lúcia sentou na varanda como fazia todas as noites. Olhou para a fazenda iluminada, para as luzes das casas onde mulheres dormiam em paz, para a capela onde reuniões aconteciam, para a horta onde comida era plantada. Tudo isso tinha começado com uma herança esquecida, com um segredo enterrado há 40 anos, com a coragem de uma mulher que se recusou a desistir. Sebastião tinha protegido aquela fortuna a vida inteira, esperando que alguém digno a encontrasse. E Lúcia tinha encontrado, não só o ouro, mas a si mesma. Ela pegou o diário de Sebastião, que guardava numa gaveta especial. Abriu na última página.
havia uma frase que ele tinha escrito no final: quem encontrar isto, use com sabedoria, porque riqueza sem propósito é apenas metal frio. Mas riqueza com amor transforma o mundo. Lúcia fechou o diário e sorriu. Sebastião estaria orgulhoso. A fortuna tinha sido usada com amor. E o mundo, pelo menos o pequeno mundo ao redor dela, tinha sido transformado. Anos depois, quando Lúcia já estava com 75 anos, veio a falecer em paz. Dormindo na própria cama da fazenda, o jornal publicou um obituário que dizia: morreu hoje, aos 75 anos, Lúcia Albuquerque, a mulher que transformou uma herança esquecida em esperança para centenas de famílias. Deixe um legado de dignidade, coragem e amor ao próximo. Será lembrada não pelo dinheiro que teve, mas pelas vidas que tocou. E na fazenda Santa Helena, no jardim onde ela plantava roseiras, foi colocada uma placa de bronze com os dizeres: aqui viveu uma mulher que aprendeu que o verdadeiro tesouro não está enterrado no chão, está plantado no coração. E as roseiras continuaram florescendo, ano após ano, como se a própria Lúcia ainda estivesse ali, cuidando delas. Porque algumas coisas nunca morrem. Algumas coisas são eternas, como a bondade, como a justiça, como o amor. E como a história de uma mulher que foi queimada pela vida, mas se recusou a virar cinza. E aí, você ficou emocionado com essa história? Dona Lúcia perdeu tudo, foi traída pela própria família, mas encontrou uma fortuna que mudou não só a vida dela, mas a vida de centenas de pessoas. Ela provou que vingança não é destruir o outro, mas se reerguer com dignidade. Agora me conta, se você encontrasse uma fortuna escondida assim, o que faria com o dinheiro? Guardaria tudo? Ajudaria outras pessoas? Ou se vingaria de quem te machucou? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. E se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque no fim das contas, a vida pode nos queimar. Mas a gente escolhe se vira cinza ou se renasce mais forte. Até a próxima história. E lembra, respeito não se implora, se conquista.